Nós estamos no Médio Xingu, em território indígena. Nós vamos passar aqui 4 dias nessa casa do Instituto Socioambiental. Nós estamos na proximidade da aldeia dos Iquipém. O banheiro da casa fica fora. Olha, é essa casinha aí. Aí tem aquele tanque para quando a gente sai, lavar as mãos. E aqui dentro da casa funciona como qualquer maloca indígena, tudo junto. A gente entra, olha ali, nossas redes, a cozinha, as meninas que estão ajudando a gente ali a preparar o jantar, a mesa. E essa daqui é a minha cama e a minha mala, o meu criado mudo. O biólogo Daniel Sá, assessor do ISA, que mora na casa por longas temporadas, é quem nos acompanha até a aldeia Moigu, distante 1 quilômetro da casa. Nós vamos encontrar as mulheres da etnia Iquipém. Elas se reúnem na casa dos homens e nos recebem com uma música de boas-vindas. Essas mulheres Iquipém logo perceberam que o trabalho delas de coletar sementes nativas na floresta é semelhante ao das formigas e se autodenominaram Iarangue, palavra que na língua Iquipém significa formiga cortadeira. Quem nos acompanha como tradutor é Oremé, um dos responsáveis pelo projeto. Magaró, Iarangue? Yarang. Yarang ipu no. As Iarangue beneficiaram semente, deixaram perto da casa e a semente germinou. Por causa do trabalho das pequenas operárias, o entorno da Casa das Formigas fica cheio de brotos de árvores crescendo. Magaró sabe muito bem como é esse trabalho constante de formiguinha. Carrega as coisas. Os caminhos das formigas são limpos, como estradas bem cuidadas. Chegam a ter, às vezes, 1 quilômetro de extensão. As Iarangue também têm seus caminhos e sabem que para ser uma coletora de sementes é preciso compreender os sinais da natureza. A coleta começa com as sementes da amescla, na língua Iquipém, tioró. O espírito dono da árvore é a abelha. Na floresta, vive o espírito de cada árvore. Toda árvore é sagrada, toda semente é sagrada, porque é filha da árvore. Quando as mulheres Iquipém entram na floresta para coletar sementes, elas entram com todo o respeito de quem chega num lugar sagrado. E aqui, muitas vezes, nessa procura pela semente, elas encontram o espírito protetor, ou da árvore, ou da própria floresta. É um dos espíritos dono da mata, da floresta? Da floresta toda. As Iarangue caminham longos trajetos pela floresta até chegar na próxima árvore. Elas catam as sementes para vender para o banco de sementes, mas uma parte deixam para os animais, coletores de sementes e multiplicadores de florestas como elas. Cada espécie tem seu jeito de crescer e espalhar suas sementes. O leiteiro da mata exige prática e alta habilidade. Tem semente que a gente cata no chão, mas nesse caso precisa subir, porque quando ela cai, ela abre a casca dura. Aí a semente voa, tem asa, começa a voar. A caminhada das Iarangue continua. Um pé de pequi atrai todas as coletoras de sementes. Come cru mesmo. Come cru, cozido. Parece manga. É muito gostoso, é nosso alimento. O pequi não é nosso, é do Alto Xingu. O pequi para eles é um alimento sagrado. Por isso a gente não vende a semente do pequi. Depois da coleta, o beneficiamento. Para cada semente, um tratamento específico. Raspar, tirar a película, descascar. Terminada essa tarefa, as líderes das Iarangue, Magaró e Macauá, vão levar as sementes até a casa de sementes.
Lá, o açaiú vai pesar, registrar as quantidades e armazenar. Depois, as sementes seguirão viagem pelo rio Xingu. Quantas horas de barco até o carro? Uns 5 horas ou 6 horas de barco. Depende. Até o carro? Até o carro. E o carro até Canarana? E até o carro Canarana, mais ou menos uns 5, 4 horas de carro. Quer dizer, dá umas 10 horas. É, 10 horas de viagem. É. As Yarangue recebem 90% do que será pago pelo Banco de Sementes de Canarana. O resto fica para manter a casa de sementes dentro da terra indígena. Com o dinheiro que a gente recebe pela venda das sementes, a gente compra as coisas que precisa na casa. Panelas, coisas para os maridos buscarem alimentos para nós, para pescaria, para caçada, remédios para os nossos filhos. Na outra aldeia dos Iquipém, Araiô, as Yarangue estão plantando sementes, reflorestando uma área degradada. Nada tem a ajuda de máquinas, tudo é manual. Misturam terra e sementes para fazer a muvuca. Elas colocam os grãos na terra com cuidado. Depois, cobrem com capim para proteger as sementes do calor excessivo. Toda esta terra, onde as árvores começam a crescer, era só capim braquiária, uma espécie invasora. Onde tem esse capim, dificilmente cresce alguma outra espécie de planta. E as Yarangue estão trabalhando aqui há pelo menos 2 anos no trabalho persistente das formigas, arrancando este capim e plantando no lugar. Não apenas árvores, mas uma floresta. Aqui era roça, tinha plantio de banana, de abacaxi. Aí vieram os brancos e falaram pra gente que iam trazer o boi. Para isso, precisava de comida para ele. Então, os brancos escolheram a área e plantaram capim. Mas nunca trouxeram o boi para comer esse capim. O território indígena do Xingu é uma ilha de floresta, cercado principalmente por campos de soja. Atualmente, a bacia do rio Xingu, no estado do Mato Grosso, tem mais de 6 milhões de hectares de florestas desmatadas, ou seja, 40 vezes o tamanho do município de São Paulo. Coré, líder das Yarangue da aldeia Araiô, diz que quando era mais jovem, olhava a natureza imensa e pensava, nunca vai acabar. Com o passar do tempo, percebeu que vive numa ilha de floresta e uma hora ela pode se esgotar. A preocupação agora não é com a gente, mas com as futuras gerações. A gente tem medo que elas passem fome. A nossa forma de conhecer o meio ambiente são pelos sinais da natureza, né? Viu uma cigarra cantando é porque vai chover, ou viu uma borboleta é porque vai acabar o período da chuva. Com essas mudanças no clima, fez com que as árvores ficassem irregulares. Quando você vê muita floração, é o sinal de que vai ter muita semente. Mas essas sementes muitas vezes não viram fruto. O ISA, Instituto Socioambiental, que trabalha no Xingu há 25 anos, apoia os indígenas na resistência em manter a floresta viva. Essas áreas hoje que estão sendo impactadas por efeitos das mudanças climáticas, né, a seca acentuada, os incêndios aqui no Xingu, que hoje é um grande problema, eles estão conseguindo fazer essa floresta voltar de uma outra forma, né? De uma forma que também é interessante para eles, que atende às demandas de produção de alimentos, né? Apesar de viverem no meio da floresta, os indígenas perceberam a necessidade de replantar mais árvores, coisa que os antigos jamais imaginariam ser necessário. Nós começamos esse trabalho para reflorestar a cabeceira do Xingu porque as nascentes, os afluentes do Xingu, estão sendo desmatados. Estão deixando só ilhas de floresta na beira. E uma quantidade pequena de floresta, na beira do rio, não é floresta. A grande preocupação dos indígenas é proteger as águas do rio Xingu. E para cuidar dessa imensidão, tudo começa na menor medida da vida, nas sementes. E quando elas passam, seguindo viagem, é como se novas florestas estivessem viajando pelo rio Xingu. Na voz do cacique geral e pajé dos Iquipém, Melobô,
Os mitos de criação do homem branco e dos indígenas estão vivos e ainda fazem sentido. Mas elas são como se fossem parentes da gente, então, as árvores. Então, as árvores são parentes, só que não o seu parente, mas meus parentes. Nós que somos indígenas, nos originamos das árvores, dos troncos das árvores. Vocês, brancos, se originaram da sucuri grande. A sucuri era como a casa, a maloca de vocês. Por isso, a gente sempre pede, não desmatem a floresta, porque a floresta são nossos parentes. A floresta somos todos nós.